Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos reservou mais um momento para juntos, como seu povo, como a sua igreja, ouvir a sua voz, aprender mais dele por meio da sua palavra. O texto de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 46, que na minha versão está escrito Jesus no Getsemane. Mas antes de entrarmos nesse texto, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade, Senhor, de reunidos ao redor da Tua Palavra, aprender um pouco mais dela, Senhor, ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude para que aquele que está falando, Senhor, possa transmitir tudo aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja ouça e que a Tua igreja esteja com os ouvidos atentos e com os corações abertos, Senhor, para receber a Tua Palavra, para reter a Tua Palavra e para frutificar a Tua Palavra, Senhor. Que não sejamos apenas aqueles que falam ou aqueles que ouvem, mas que todos nós, Senhor, como o Teu povo e como a Tua igreja, sejamos aqueles que praticam a Tua palavra e que frutificam, Senhor. Nós estamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, fala ao Teu povo. E é no nome de Jesus que oramos assim. Amém e amém. Amém, igreja. Esse texto aqui, ele também está descrito no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Esse texto talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, ou pelo menos um dos mais conhecidos ali da última semana de Jesus. E ele começa dizendo assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Bom, igreja, Jesus sempre foi um homem de oração. E nós vemos isso nos evangelhos. Por muitos momentos, Jesus se retira para lugares solitários, para lugares desertos, para ali orar, ter um momento de intimidade com Deus e ali passar horas em oração, buscando a face do Pai. E aqui, no momento mais difícil da sua vida terrena, não seria diferente. Eu falo momento difícil tanto porque ele seria traído por aqueles que o acompanhou por quase 3 anos, que ouviram a sua palavra. Ele seria traído também e crucificado pela multidão que ele amou, que ele cuidou, que ele curou, que ele alimentou, mas também porque ele ia, ali naquele momento, na cruz, ser abandonado por Deus, abandonado de uma comunhão que sempre perdurou desde eras e eras. Antes de tudo ser formado, havia o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nessa comunhão perfeita, nessa comunhão suficiente, esses três ali, antes de tudo ser formado. E na cruz, Jesus seria abandonado. Jesus ia perder essa comunhão porque ele precisava pagar os nossos pecados. Então, isso, acima de todas as coisas, seria a pior. Desde a traição dos discípulos, desde o povo gritando crucifica-o, a separação dessa comunhão perfeita que ele nos permitiu viver, que ele nos permite viver, seria ali desfeita, mesmo que por um breve tempo. E é interessante que, sim, Jesus foi orar, Jesus foi buscar a presença do Pai nesse momento tão difícil, mas não apenas sozinho. Ele também chama uma oração em conjunto com os seus discípulos, porque a palavra de Jesus é, versículo 38, A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo, e orem comigo, e busquem a Deus comigo. Então, no ápice, no momento mais esperado, que também seria o pior momento da sua vida humana, lá estava ele, pedindo a seus amigos, dos 12, aqueles 3 que orassem com ele. E no versículo 39 nós encontramos essa oração de Jesus. O Mateus escreve: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Uma oração que deve ser aprendida por nós. E não apenas aprendida, mas, claro, feita também. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que nós podemos interromper a vontade de Deus.
que se eu não orar dessa maneira, eu vou impedir que a vontade de Deus seja feita. Não, nós não temos esse poder. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Se Ele quiser que aconteça, vai acontecer e pronto, independente das nossas ações, porque Ele é soberano, Ele reina sobre tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O que eu quero dizer com isso é que quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus está no seu quarto, sem que ninguém mais esteja vendo, sem que ninguém mais esteja ouvindo, apenas ele e Deus, apenas ela e Deus, e faz essa oração, demonstra que o coração desse servo, o coração dessa serva, descansa em Deus. Coloca aquilo que ela quer, mas também diz que seja feita a tua vontade. E quando dizemos isso na situação onde só está Deus e nós, apenas o servo e o seu Senhor, quer dizer que realmente aquele servo descansa nessa oração. O pedido de Jesus aqui é: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Quando Jesus diz cálice, nós vemos isso principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia trata cálice como a ira de Deus. Afinal, a ira de Deus seria derramado sobre Jesus para pagar pelos nossos pecados. Então esse foi o pedido de Jesus. Mas ele não termina a oração aí. Ele termina a oração dizendo: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mostrando que, assim, desde o começo, a prioridade de Jesus sempre foi a vontade de Deus. E aqui no final não seria difícil. Ele veio para cumprir uma missão, e ele cumpriria. Mas nós também estamos aqui para cumprir a missão, e temos que cumprir priorizando a vontade de Deus. A seguir, o texto, aqui, Mateus, ele vai continuar escrevendo, dizendo que, e, depois da oração, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui vemos um Jesus ainda preocupado com os seus discípulos, com seus pobres discípulos, que ouviram tantas vezes sobre esse momento de Jesus, mas ainda não tinham entendido por completo. Parece que todos eles ainda estavam meio aéreos sobre aquilo que realmente ia acontecer. Até esse momento eles não tinham entendido com tanta clareza aquilo que estava prestes a acontecer, mesmo que Jesus tenha repetido várias e várias e várias vezes. E repetindo, no momento mais difícil de sua vida terrena, ele ainda está pensando nos outros, especificamente aqui, nos seus discípulos. Mas Jesus sempre foi assim. Mesmo tão cansado, ele continuava a cuidar, ele continuava a pregar para aquelas multidões. Ou até no momento mais difícil, até ali na cruz, nós vemos Jesus cuidando dos outros, priorizando os outros. Por exemplo, em João, no capítulo 19, a partir do versículo 26, está escrito que, na cruz, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus, ali na cruz, entregou o coração partido da sua mãe, que estava vendo ali o seu Senhor, mas também o seu filho, aquele que ela carregou nos braços, sofrendo a injustiça daquele povo, sendo condenado, sendo que ele era o ser mais santo e justo que já tinha pisado naquela terra. E Jesus, antes de partir, ele deixa o coração quebrado, o coração doído da sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado. Bom, mas voltando aqui para esse texto, para essas palavras específicas de Jesus, nós precisamos deixar claro que em nenhum momento Jesus dá uma desculpa para pecar. Quando Jesus diz que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, não é uma desculpa para o nosso pecado. Ah, eu pequei. Ah, mas tudo bem, porque a carne é fraca, então não tem problema. Não. Em nenhum momento a declaração de Jesus dá essa ideia. Quando Jesus diz que a carne é fraca, ele está querendo nos alertar. Tanto que ele começa dizendo, vigiem e orem. Por quê? Para que não caiam em tentação. Porque a carne é fraca. Então orem, vigiem. Vocês já fazem? Bom, façam ainda mais para que não entrem em tentação, para que não caiam em tentação. É a ideia que Paulo dá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós citamos muito esse texto. E aquilo que nós sempre frisamos é que Paulo deixa claro, aquele que
pensa está em pé. E se alguém que está em pé pode cair, é porque tem-se que vigiar diariamente, tem-se que vigiar direto, sem cessar. Em seu livro O Deus que Destrói Sonhos, o teólogo Rodrigo Bibo ele diz o seguinte, abre aspas, quanto mais cedo entendermos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência da importância desse pedido teremos, fecha aspas. Quanto mais cedo entendermos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência da importância desse pedido teremos. E que pedido é esse citado por ele neste livro? O pedido é o final da oração dominical, ou o final da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, que Jesus faz, onde ele termina dizendo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, quando entendemos que tem uma batalha diária para ser travada, para que não caiamos em tentação, porque a carne é fraca, nós temos mais consciência da importância desse pedido. E orando dessa maneira, nós vamos estar mais atentos, porque orando e fazendo esse pedido, nós vamos nos lembrar o quê? Que a carne é fraca. Que se estamos pedindo a Deus para que não caiamos em tentação, é porque se não vigiarmos, nós vamos cair. Então, não é uma desculpa para pecar. Finalizando este bloco, a partir do versículo aqui 42, Mateus vai escrever que Jesus, se retirando pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus vai orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, repetindo uma oração de alguém que está com o coração centrado em Deus. Colocando a sua vontade, passa de mim este cálice, mas terminando dizendo que seja feita a tua vontade. Ok, igreja. É um texto que nós já lemos várias vezes, tanto nos nossos devocionais, como escutando outras pessoas lendo em pregações, mas também é um texto que tem sempre a nos ensinar. E a primeira aplicação que eu vejo para tirarmos desse texto é: Jesus nos ensina que as dificuldades nos dão motivos para orar mais. Jesus nos ensina que as dificuldades nos dão motivos para orar mais. Abrindo um pequeno parênteses aqui. Nós somos fracos, igreja. Nós somos limitados, nós somos mortais. E as nossas dificuldades nos mostram ou nos lembram que nós não somos poderosos, que nós não somos Deus, que nós só conseguimos enxergar o que está na nossa frente. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 4, 3, 2 minutos, eu não sei. Mas Deus sabe. Ele é todo-poderoso. E as nossas dificuldades nos lembram: você não é Deus. Você é limitado. Você é mortal. Mas Deus não é. Então, fechando esse pequeno parênteses, as nossas dificuldades nos lembram disso. Então, se elas nos lembram, nós temos que, diante das dificuldades, lembrar de quem é Deus, quem é poderoso. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que as dificuldades nos dão motivo para orar mais a sós. Jesus ele vai com Pedro, Jesus vai com Tiago, vai com João, mas Jesus se separa deles para uma distância e ali, em comunhão com Deus, numa oração entre ele e o Pai, ele ora, ele se derrama aos pés de Deus. Mesmo com os discípulos ali orando com ele, ele se separa para fazer uma oração a sós com Deus. Na Bíblia, nós temos tantos outros exemplos de pessoas que agiram assim como Jesus. Mas o exemplo que eu quero trazer é sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. Nós sabemos que ela enfrentava um problema onde ela era estéril, ela não podia gerar um filho, dar um filho ali ao seu marido. E em um determinado momento, quando ela estava à mesa com o seu marido e com a outra esposa do seu marido, ela se levanta e também, angustiada, com a sua alma angustiada e muito triste, ela vai orar a Deus. E depois da oração, o texto vai nos dizer em 1 Samuel que assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu.
e o seu semblante já não era triste. Isso depois da oração. Só que o ponto é que em nenhum momento o texto nos diz que um anjo desceu do céu para avisar a Ana que ela teria um filho. Deus tocou no seu coração e assim ela entendeu que o seu pedido seria atendido. Em nenhum momento o texto diz isso. Então o que nós entendemos através do texto é que o que fez aquela mulher não estar mais triste, mas descansando é orar. Foi orar. Foi buscar a Deus, foi colocar diante de Deus o seu pedido e aquilo que tinha angustiado a sua alma. Esse fator, mesmo sem saber se ia receber aquela criança ou não, fez Ana descansar. Fez Ana não estar mais com o seu semblante triste. O que cabe uma pergunta aqui, igreja. Quando foi a sua oração mais fervente e mais longa? A sua oração parecida com a de Ana ou com a de Jesus, que você se prostrou diante de Deus e ali orou com fervor. Quando foi? Se eu pudesse dar um palpite, eu diria que talvez foi num dos momentos mais difíceis de sua vida. Se está difícil, igreja, é um motivo para buscarmos mais a Deus em oração. Porque ou vamos até Ele para poder suportar essa situação difícil com fé, ou porque parece que não vamos conseguir mais suportá-la. É como um ouro que precisa ali passar pelo fogo para ser purificado. Mas claro, ele precisa passar por esse teste para aí então estar totalmente limpo, estar totalmente purificado. Mas ainda nesse tema, a segunda coisa que Jesus nos ensina, ele nos ensina que as dificuldades nos dão motivo para orar mais em comunidade, em igreja, em conjunto. Sim, Jesus leva os discípulos, Pedro, Tiago e João, se separa para orar. Mas ele ainda pede, ele faz um convite àqueles que estavam com ele, que é no versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Orem comigo. Que Jesus, o pedido de Jesus também é: orem por mim. Intercedam comigo, mas também por mim, pela situação que eu estava prestes a enfrentar. Então Jesus vai orar a sós, mas ele também clama para que aqueles que estavam com ele orassem junto com ele. E outro exemplo que me vem à mente é ainda no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, onde nós vemos que depois da separação ali de Israel entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, nós vemos em Judá que os inimigos ao redor estavam se unindo para atacar Judá. E aí nós entendemos e lendo entendemos que era humanamente impossível vencer aquela batalha que eles estavam prestes a travar. Então, o que eles fazem? Josafá convoca o povo e guia o povo em uma oração muito bela, em uma oração muito boa, uma oração maravilhosa, onde ele relembra ao povo, né, porque ele vai orar glorificando a Deus, relembrando ao povo quem Deus é, o que ele fez. Mas é interessante que depois da oração, no versículo 13 do capítulo 20 de 2 Crônicas, está escrito que todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Todo Judá reunido ali para buscar a face do Senhor. Spoiler, eles vencem essa batalha com a ajuda ali de Deus. Então essa dificuldade fez com que o povo se unisse em oração, buscasse a face de Deus como um povo. A segunda aplicação que eu vejo é que Jesus nos ensina que a vigilância constante é o segredo da fé cristã. Por quê? Porque, de novo, lembremos, o versículo 41 não é uma desculpa para pecar, mas é um alerta, assim como Paulo ele diz em 1 Coríntios, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E também entendendo a importância do pedido que Jesus faz na oração dominical. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, se Jesus pede para que vigiem e orem, para que não caiam em tentação, como não cair em tentação? Vigiando e orando. Estando sempre em vigilância, em uma vigilância constante. Se nos mantermos assim de acordo com Jesus, não vamos cair em tentação. Não vamos dar lugar à carne. Se nós sofremos com a nossa carne, que a todo momento quer se entregar ao pecado sem cessar, o que devemos fazer? Orar sem cessar. Vigiar.
a todo momento. A carne pode até ser fraca, mas temos o próprio Deus habitando dentro de nós, igreja. Então não é uma desculpa para pecar, porque temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos guia diariamente para não cairmos em tentação. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que jejuar, temos que buscar a Deus. E a terceira e última aplicação, Jesus nos ensina aquilo que é mais importante. O que é mais importante? A vontade de Deus. Ao mesmo tempo que a nossa vontade importa, Jesus deixa claro, o mais importante é a vontade de Deus. Porque ele coloca a vontade dele. Senhor, passa de mim este Pai, passa de mim este cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Então a nossa vontade importa. Aquilo que nós queremos importa. Mas o que tem que ser prioridade, o que mais tem que importar, é a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 10, está escrito na oração dominical, na oração do Pai Nosso, naquela oração que é o nosso modelo, e diz, portanto, vocês orarão assim. Primeiro, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E igreja, isso deveria ser muito mais fácil do que é. Porque o que Jesus está dizendo é, confie no Deus Todo-Poderoso, confie no Deus soberano, no Deus que é onisciente, no Deus que é onipotente, no Deus que é onipresente. Confie que esse Deus vai fazer a sua vontade e que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita, que a vontade dele é agradável. Deveria ser muito mais fácil para nós depositar tudo a um Deus Todo-Poderoso do que ao nosso próprio braço, limitado, falho. Mas como se isso não fosse bom o bastante, Paulo ainda diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como se não fosse bom o suficiente ter um Deus maravilhoso desse agindo. Ainda temos a promessa na Bíblia de que todas as coisas que acontecerão na sua vida, se você ama a Deus, irão cooperar para o seu bem. Mesmo que aparentemente não seja, lembre-se, você só enxerga o que está na sua frente. Mas temos um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E todas as coisas que acontecerão nas nossas vidas serão para o nosso bem. Entenda, mesmo que o caminho seja penoso, mesmo que o caminho seja difícil, o final será glorioso para todo aquele que crê. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Teve uma caminhada penosa. Ele ia ser traído por aqueles que ele ensinou, por aqueles que ele cuidou, por aqueles que ele amou, por aqueles que ele alimentou. E ali na cruz a ira de Deus ia ser derramada. Que momento penoso. Mas agora Jesus está ao lado do Pai, esperando o momento em que ele irá resgatar de uma vez por todas aqueles que creram, aqueles que estão vivendo debaixo da sua vontade, para reinarem com ele eternamente. Uma caminhada penosa, mas um final glorioso. Mas você se lembra de outro homem que orou por 3 vezes a Deus e também não recebeu aquilo que pediu? O apóstolo Paulo. E o que é que esse homem que estava com espinho na carne, que orou 3 vezes para que Deus tirasse isso dele, mas a resposta de Deus a ele foi: a tua graça me basta, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, onde Paulo escreve: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele teve uma caminhada penosa, mas ele teve um final glorioso, e eu nem falo da sua morte e da sua ida aos céus, que nós cremos que foi o que aconteceu. Mas ainda aqui. Por quê? Porque para o mundo, aquilo que é glorioso, aquilo que é bom, sucesso para o mundo é retenção. Retenção de dinheiro, retenção de bens, retenção de riquezas. Mas a riqueza do Evangelho está aqui. Num homem que diz: bom, se é nas minhas fraquezas que o poder de Cristo se aperfeiçoa, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas aqui. De acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, ele já teve seu final glorioso. Porque de boa vontade, ele iria se gloriar nas fraquezas para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Deus é soberano sobre todo o universo, igreja. Ele governa sobre todo o universo. Nada acontece sem que Deus queira, sem que Deus
Permita. Será que aquele que te resgatou com seu amor incondicional, te trouxe para a fé verdadeira, não continuaria a cuidar de você pelo resto da sua vida? Ele não prometeu que estaria conosco todos os dias? Até quando? Até amanhã? Até semana que vem? Até o próximo feriado? Até a consumação dos séculos. E pode ser que o barquinho ele esteja balançando mais do que gostaríamos, mas ele não prometeu que chegaríamos ao outro lado? Bom, podem acontecer várias coisas pelo caminho, mas se ele prometeu que chegaríamos ao outro lado, nós chegaremos. O barco, para alguns, pode até quebrar, mas ele não chamou um dos seus discípulos para andar sobre as águas com ele? Porque ele não poderia chamar a nós também. Então, que Deus nos abençoe, igreja, e possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido com confiança no Deus maravilhoso e perfeito que nós servimos. Amém? Que Deus nos abençoe.